Eu sempre amei o Halloween. Desde criança, aquela mistura de mistério e diversão me fascinava de um jeito difícil de explicar. Eu cresci em uma cidade pequena e pacífica chamada Santa Clarice, um daqueles lugares onde todos se conhecem e as notícias ruins raramente acontecem. Quando eu tinha 17 anos, vivi o que seria o meu último Halloween em casa antes de ir para a faculdade. Na época, eu morava com meus pais em um bairro conhecido por suas belas casas, ruas limpas e silêncio quase absoluto à noite. Mas naquele ano, algo aconteceu que destruiu completamente a tranquilidade daquele lugar e mudou para sempre a forma como eu via o Halloween. Nossa casa ficava na parte mais alta da rua, de onde dava para ver boa parte do bairro. Era uma casa bonita, com jardim bem cuidado, uma cerca branca e um enorme carvalho na frente. Porém, a verdadeira atração da rua não era a nossa casa, era a dos nossos vizinhos, a família Duarte, que morava exatamente ao lado. Eu vou chamar eles aqui de Marcelo e Denise, para preservar suas identidades. Eles tinham uma daquelas mansões que chamam a atenção à primeira vista. Fachada imponente, portão de ferro forjado, estátuas decorativas e um jardim que parecia saído de um filme. Mas o que realmente tornava a casa deles famosa era a obsessão por decoração temática. Em cada feriado, especialmente no Halloween e no Natal, eles transformavam a casa em uma verdadeira atração turística. No primeiro dia de outubro daquele ano, Marcelo e Denise já estavam montando suas decorações macabras. Era algo impressionante. Enquanto outras famílias optavam por fantasmas sorridentes, abóboras simpáticas e teias de aranha falsas, eles preferiam o caminho do terror realista. Túmulos cavados no jardim, cruzes de madeira, bonecos ensanguentados, caixões sacos pretos que pareciam conter cadáveres e até efeitos sonoros de gritos e risadas distantes. O resultado era assustador demais e, ao mesmo tempo, fascinante. As pessoas passavam de carro apenas para tirar fotos, algumas até estacionavam na frente para filmar. Aquilo virou quase um ponto turístico do bairro. Quando o Halloween finalmente chegou, caiu numa sexta-feira. A cidade estava animada. As escolas liberaram os alunos mais cedo e todo mundo se preparava para festas, fantasias e travessuras. Eu planejava apenas ficar em casa e ajudar minha mãe a distribuir doces para as crianças, já que meus pais tinham um jantar naquela noite. Mas o que aconteceu naquele dia jamais poderia ter sido previsto. Na madrugada anterior ao Halloween, algo estranho aconteceu. Meu cachorro, Thor, um pastor alemão grande e protetor, começou a latir sem parar por volta das 4 horas da manhã. Ele dormia no andar de baixo, perto da sala de jantar, e eu podia ouvir seus latidos ecoando pela casa. Gritei do meu quarto pedindo para ele se calar, mas ele continuava rosnando e latindo como se tivesse alguém lá fora. Minha mãe também apareceu no corredor, irritada, pedindo silêncio. Depois de alguns minutos, ele finalmente parou. Eu pensei que fosse algum gato ou talvez um guaxinim no quintal. Voltei a dormir sem imaginar que aquele detalhe faria todo sentido no dia seguinte. Quando o sol nasceu, por volta das 6 da manhã, fui acordado pelo barulho do meu pai saindo para trabalhar. Ele abriu a porta da frente e, em seguida, ouvi sua voz irritada me chamando. "Caio, vem aqui agora!" Ele gritou. Desci meio sonolento e encontrei ele parado na calçada com uma expressão de nojo. "Limpa isso agora!" Ele apontou para a frente da casa. "Isso o quê?" perguntei confuso. "O cocô do seu cachorro. Você não limpou ontem à noite?" respondeu com raiva. Olhei ao redor, mas não vi nada. Só senti um cheiro forte e estranho, que na hora eu realmente pensei ser o do cachorro. Mas o cheiro não era exatamente igual. Tinha algo de diferente, algo metálico, podre, que me causou enjoo. Disse a ele que não era do Thor, mas ele estava apressado e apenas resmungou antes de ir embora. Mais tarde, depois da escola, por volta das 2 da tarde, voltei para casa e percebi que o cheiro ainda estava lá.
Na verdade, estava pior. Agora vinha com uma força que fazia arder o nariz. Não era lixo nem esgoto. Era algo mais pesado, mais orgânico. Cheguei a pensar que algum animal tivesse morrido perto da rua. Os vizinhos pareciam sentir também, pois alguns passavam de carro e franziram o rosto. Quando escureceu e as primeiras crianças começaram a gritar doces ou travessuras, eu estava na porta com uma cesta de balas e chocolates. E foi aí que percebi que o cheiro ficava mais intenso toda vez que eu abria a porta. Em certo momento, uma mãe que acompanhava as crianças comentou: "Moço, esse cheiro está horrível. Acho que vem da casa do lado." Olhei para a casa dos Duarte e de fato parecia que o fedor vinha de lá. Marcelo e Denise estavam do lado de fora, vestidos com roupas de zumbi, observando as crianças se divertirem. Quando a movimentação diminuiu, fui até a cerca e chamei Marcelo. "Ei, vocês estão sentindo esse cheiro?" Perguntei. "Sim, tá horrível", respondeu ele, cobrindo o nariz. "Achei que fosse algum bicho morto no jardim." A gente começou a procurar a origem, caminhando pelo gramado. As decorações estavam todas lá. Caixões, túmulos, bonecos ensanguentados e os famosos sacos pretos, parecidos com aqueles usados para transporte de corpos. Só que um deles estava caído no chão, diferente dos outros, como se tivesse sido jogado ali às pressas. Marcelo comentou que não lembrava de ter deixado aquele saco ali. Quando nos aproximamos, o cheiro era insuportável. Parecia que o ar em volta pesava, como se algo realmente estivesse se decompondo. Marcelo, curioso e um pouco nervoso, pegou uma faca que usava para ajustar as decorações e decidiu abrir uma pequena parte do saco. Eu me lembro perfeitamente do momento em que ele fez o primeiro corte. Um líquido escuro escorreu. O cheiro ficou 10 vezes mais forte e um segundo depois vimos algo que jamais esqueceríamos. Um rosto humano, apodrecido, deformado, com a pele se soltando. Era um cadáver real. Gritei e dei um passo para trás, levando a mão à boca. Denise começou a chorar e Marcelo jogou a faca no chão. Pálido. Crianças e pais que passavam na rua começaram a gritar e correr. Alguns filmavam com o celular. Outros simplesmente não conseguiam se mexer. O que era para ser uma noite divertida de Halloween se transformou num verdadeiro pesadelo. A polícia chegou poucos minutos depois. Viaturas, fitas amarelas, curiosos. Em questão de meia hora, a rua estava tomada. Os policiais isolaram toda a frente da casa dos Duarte, enquanto peritos analisavam o saco e retiravam o corpo. Eu, ainda em choque, contei o que lembrava. Disse que o meu cachorro tinha latido desesperadamente por volta das 4 da manhã, provavelmente no momento em que alguém deixou o corpo ali. Durante os dias seguintes, o caso foi assunto em toda a cidade. O corpo era de um homem de 31 anos, morador da região central, que aparentemente havia tirado a própria vida dias antes. O corpo havia desaparecido do necrotério onde estava aguardando o enterro. Até hoje, ninguém sabe quem o levou até o bairro e o colocou entre as decorações da casa dos Duarte. Mas nem todos acreditaram nessa versão. Alguns vizinhos começaram a sussurrar que Marcelo e Denise estavam envolvidos. As pessoas diziam que eles tinham um gosto estranho pelo macabro, que talvez tivessem feito algo terrível e usado as decorações como disfarce. Eu mesmo não sabia mais o que pensar. Eles eram simpáticos, sempre gentis, mas havia algo naquele olhar deles depois do ocorrido, uma mistura de medo e culpa. Nos dias seguintes, o cheiro impregnado nas paredes e nas plantas demorou a sair. A rua inteira ficou em silêncio por um tempo e o Halloween nunca mais foi o mesmo. Aquela imagem do saco sendo rasgado e o rosto do cadáver surgindo me assombra até hoje. Às vezes, quando o vento sopra à noite e sinto algum cheiro estranho vindo de fora, me lembro do Thor latindo naquela madrugada e penso que talvez ele tenha visto quem colocou aquele corpo ali. Desde então, eu nunca mais consegui achar graça em decorações de Halloween.
Para mim, sempre existe a possibilidade de que algo real esteja escondido no meio daquilo tudo. Algo que a gente não quer e nem deveria descobrir. Desde criança, sempre fui fascinada pelo sobrenatural. Filmes de terror, histórias de fantasmas, lendas urbanas. Nada me dava medo. Pelo contrário, aquilo me atraía como um ímã invisível. Me chamem de curiosa, de inconsequente ou até de tola, mas eu sempre quis saber o que havia do outro lado. Meu nome é Rogéria, tenho 34 anos e o que vou contar aconteceu há pouco mais de 2 anos, em uma noite que mudou completamente a minha vida e a forma como eu vejo o mundo. Tudo começou quando uma amiga minha, Carolina, voltou de uma viagem ao Chile. Ela era dessas pessoas espirituosas que colecionam objetos antigos, estátuas estranhas e livros raros. Na mala, entre lembranças e vinhos, ela trouxe algo que, segundo ela, era uma relíquia espiritual. Um tabuleiro ouija artesanal, feito de madeira escura, com letras gravadas à mão e um brilho antigo que parecia quase hipnótico. Disse que comprou em uma feira esotérica de Santiago e que o vendedor afirmou que o tabuleiro tinha sido usado por um grupo de médiuns no início do século passado. Ela contou aquilo como quem compartilha uma curiosidade, mas eu senti um arrepio estranho quando toquei na madeira pela primeira vez. Parecia fria, mesmo sob o sol da tarde. Carolina insistiu para fazermos uma sessão, apenas por diversão. Eu hesitei um pouco, mas acabei cedendo. Éramos 4 naquela noite. Eu, Carolina, Leandro, meu namorado na época, e Rafaela, nossa amiga em comum. Estávamos reunidos na casa de Carolina, um sobrado antigo, com janelas grandes e cortinas pesadas. Era uma sexta-feira de lua cheia, e o vento frio que soprava fazia as árvores baterem contra o vidro, produzindo um som que mais tarde eu jamais conseguiria esquecer. Carolina colocou o tabuleiro sobre a mesa de madeira da sala. Acendeu velas ao redor, apagou as luzes e colocou um incenso de mirra para purificar o ambiente. Eu ri, meio nervosa. "Isso é mesmo necessário?" perguntei. "É para afastar energias ruins", respondeu ela, com um sorriso travesso. "Nunca se sabe o que pode vir." Nos sentamos em volta. A vela tremulava, lançando sombras dançantes nas paredes. O ar parecia mais pesado. Carolina colocou o dedo indicador sobre o planchete, aquele pequeno triângulo com um buraco no meio, e nos pediu para fazermos o mesmo. "Façam um pedido de proteção mental. Depois vamos começar." Leandro zombou. "Ah, fala sério. Isso é coisa para adolescente." "Então não encosta", disse ela séria. "O espírito pode não gostar de céticos." Ele deu uma risadinha, mas manteve o dedo ali. Eu também coloquei o meu. A madeira era fria como gelo. Carolina começou. "Há alguém aí que queira se comunicar conosco?" Silêncio. Nada aconteceu. Tentamos de novo. "Se houver algum espírito presente, mova o ponteiro." O ponteiro se moveu, lentamente. Nós nos entreolhamos. Quem está empurrando?" Leandro perguntou. "Eu não", disse Rafaela com a voz trêmula. Eu também não estava. O triângulo parou sobre a palavra sim. Um arrepio percorreu minha espinha. Carolina sorriu. "Boa noite, espírito. Quem é você?" O ponteiro começou a deslizar. Eduardo. "Eduardo", leu Carolina. "Você é um espírito do bem?" "Sim." "De onde você fala?" "Daqui." Leandro franziu o senho. "Daqui? Como assim daqui?" Mas o ponteiro já estava se movendo de novo. EUVEJOVOCES. Naquele instante, um estalo seco veio da cozinha. Parecia uma cadeira caindo. Todos nos viramos ao mesmo tempo. "Deve ter sido o vento", disse Leandro, tentando parecer tranquilo. Mas o vento não fazia aquele tipo de som, e as janelas estavam fechadas. Rafaela começou a suar frio. "Carolina, acho melhor parar com isso." Mas Carolina estava empolgada demais. "Eduardo,
Você está entre nós? S-I-M. O ponteiro se moveu mais rápido agora, como se algo o puxasse. A-B-R-A-M. Abram o quê? Perguntei. O ponteiro foi para A, depois P, depois O-R-T-A. Abram a porta. Olhei para a porta da sala. Estava fechada. De repente, o incenso se apagou sozinho. A vela oscilou, quase se apagando. O ar ficou gelado, pesado, denso. Rafaela se levantou assustada. Chega, eu não quero mais brincar disso. Mas quando ela tentou soltar o dedo do ponteiro, Carolina segurou sua mão. Não pode sair no meio, tem que se despedir antes. O ponteiro se moveu sozinho, rapidamente. N-U-N-C-A. O silêncio que veio depois foi sufocante. Isso não é engraçado, Carolina, falei. Encerra logo. Eu não estou fazendo nada, ela respondeu com a voz embargada. De repente, o ponteiro foi jogado com força para fora do tabuleiro, caindo no chão com um som seco. As velas se apagaram todas ao mesmo tempo. No escuro, um som baixo começou. Algo como uma respiração rouca, vindo de algum canto da sala. Eu tentei acender o celular para iluminar, mas a tela não ligava. Leandro levantou, tateando no escuro. Carolina, onde está o interruptor? Antes que alguém respondesse, ouvimos passos, lentos. No andar de cima, um rangido, como de madeira velha sendo pressionada. Não tem ninguém lá em cima, murmurou Carolina. Eu moro sozinha. Leandro subiu mesmo assim. Vou ver o que é. Ficamos paradas, ouvindo o som dos passos dele sumindo na escada. Silêncio. Depois, algo como um gemido. E então, um grito. Corremos até a escada. Leandro estava no topo, olhando fixamente para um dos quartos. O que foi? Perguntei. Tem alguém ali dentro, ele disse. Quem? Um homem, parado, no canto. Quando subimos para olhar, o quarto estava vazio, mas o espelho no fundo refletia algo, uma sombra, atrás de nós. Alta, disforme e com olhos que brilhavam em um tom avermelhado. Viramos rápido, nada ali. Descemos apressados. Carolina chorava. Eu avisei que não era para soltar antes da despedida, ela dizia, mas o mal já estava feito. Naquela noite, ninguém dormiu. Cada um voltou para sua casa tentando fingir que aquilo nunca aconteceu. Mas nos dias seguintes, coisas começaram a acontecer. Na segunda-feira, Leandro me ligou dizendo que estava ouvindo batidas nas paredes do quarto sempre às 3h15 da madrugada. Na terça, Carolina me mandou mensagem dizendo que o tabuleiro havia mudado de lugar sozinho. Na quarta, Rafaela jurou ter visto um homem parado na porta da cozinha, observando-a em silêncio. Na quinta, foi minha vez. Acordei com o som do meu nome sendo sussurrado bem perto do meu ouvido. Rogéria. Pulei da cama, acendi a luz. Ninguém, mas o espelho do quarto estava embaçado e nele havia uma frase escrita com o dedo. Abriu a porta. A partir daí, minha vida virou um tormento. O ar da minha casa parecia sempre gelado. O cheiro de enxofre aparecia do nada. E todas as noites eu ouvia passos vindos do corredor. Procurei Carolina desesperada. A gente precisa desfazer aquilo, eu disse. Eu sei, ela respondeu. Mas tem um problema. Qual? Eu tentei jogar o tabuleiro fora. Ele voltou. Como assim voltou? Eu joguei no lixo da rua. No outro dia de manhã, ele estava na sala. Decidimos procurar uma mulher chamada Dona Celeste, uma benzedeira conhecida por lidar com casos espirituais. Ela nos atendeu na varanda da casa, cercada por santos e imagens antigas. Vocês chamaram algo que não devia ter sido chamado, disse ela, sem nem ouvir a história toda. E agora ele quer ficar. Como a gente manda embora? Perguntei. Ela acendeu uma vela branca e passou as mãos sobre nós, como se sentisse o ar. Não é tão simples. Vocês abriram um portal
E toda a porta aberta precisa ser fechada do mesmo jeito que foi aberta. Voltamos à casa de Carolina. O tabuleiro estava no mesmo lugar, como se esperasse por nós. Dona Celeste preparou um círculo com sal grosso, acendeu incensos e colocou uma vela em cada canto. Ninguém sai até o ritual terminar, avisou. Ela mandou que todos colocássemos os dedos sobre o planchete novamente. Perguntem se ele quer ir embora. O ponteiro se moveu devagar. N-A-O. Então vamos forçar a partida, disse ela. Começou a recitar orações antigas. O ponteiro tremeu, moveu-se rapidamente, formando palavras desconexas. D-O-R-F-O-M-E-V-O-C-E-S-S-A-O-M-E-U-S. As velas começaram a apagar, uma por uma. O vento dentro da sala parecia girar, como se um redemoinho invisível estivesse se formando. A voz de Dona Celeste ecoava firme, mas de repente ela parou, com o olhar fixo no teto. Eu olhei também, e juro, vi algo descer da escuridão, uma sombra grossa, disforme, que se contorcia como fumaça viva. O chão tremeu. A mesa se partiu ao meio, e o tabuleiro pegou fogo, sem nenhuma chama visível por perto. Corremos para fora da casa. O fogo se extinguiu em segundos. Quando voltamos, o tabuleiro estava intacto, mas havia uma marca que antes não existia. Um olho desenhado no centro. Dona Celeste, ofegante, disse: "Ele ficou preso aqui. Vocês não podem voltar mais. Essa casa agora pertence a ele." Carolina chorava. "O que vai acontecer se alguém entrar aqui? Vai ver o que vocês viram, e talvez nunca mais saia." Depois daquele dia, cada uma seguiu sua vida tentando esquecer. Mas às vezes ainda recebo mensagens estranhas no meu celular, vindas de um número que não existe. Só uma palavra: abrir. Nunca mais falei com Carolina. Soube que ela se mudou para o interior e que queimou todas as coisas que lembravam aquela noite. Rafaela foi embora do país. E Leandro? Ele morreu em um acidente de carro, exatamente às 3h15 da madrugada. Desde então, nunca mais cheguei perto de nada espiritual. Mas às vezes, quando estou sozinha no quarto, juro ouvir a madeira do armário ranger, como se algo se movesse lá dentro. E o mais assustador, certa vez, ao abrir a gaveta do meu criado mudo, encontrei uma pequena lasca de madeira escura com as letras OU gravadas. Eu a queimei. Mas ainda sonho com aquele olho, sempre aberto, sempre me observando. Histórias como a vivida por Rogéria são mais comuns do que se imagina. O fascínio pelo oculto e a curiosidade diante do desconhecido fazem muitas pessoas brincarem com forças que não compreendem. O tabuleiro Ouija, vendido muitas vezes como mero entretenimento, é considerado por estudiosos do espiritismo e da demonologia como um portal de energia, um instrumento de contato entre planos diferentes. Quando usado sem respeito ou por mera diversão, pode atrair entidades de baixa vibração que se alimentam do medo e do desespero humano. A lição que fica é simples e profunda. Há mistérios que existem para permanecerem intocados. O limite entre a curiosidade e o perigo pode estar apenas em uma pergunta mal feita. E às vezes, basta uma resposta errada para que o inferno decida responder.